Não era o Corinthians com dificuldade técnica, sem confiança, mas organizado e se entregando e se doando, apesar do sofrimento. Esse foi o primeiro tempo de um amasso do Botafogo, mas um amasso de volume, sem tantas chances criadas de gol. O lance do gol é uma falha técnica, porque o Anrileri fica com 2, ele vai no jogador da bola, ele vai no jogador que recebe e ele corre no outro na tabela. Faltou a cobertura, faltou alguém para ajudar ali o Anrileri. Veio o cruzamento e o Léo Maná vai muito mal. O Léo Maná foi muito mal no lance da marcação do jogador do Botafogo, que eu esqueci o nome. Ele vai muito mal, ele se perde na linha do corredor do cara, não disputa a bola, ele vem, toca de cabeça e aí o Arthur Cabral se antecipa e marca o gol. Então, assim, para mim, falha na cobertura do Anrileri, falha do Léo Maná, gol do Botafogo. 1-0. É isso, o Corinthians que com o Bahia tem a chance do Corinthians no segundo tempo, pela ponta esquerda, quando o passe deveria vir para o Charles e não para o Bahia, na minha opinião. Charles vem de frente correndo, rolar para o Charles bater no gol, mas a bola vai para o Bahia, que também estava em condição, mas já era uma outra condição e faltou confiança. O garoto não dá para ficar metendo pau nada, 19 anos, está chegando, entrou numa bucha, mas era uma chance que não poderia ter desperdiçado, né? Deveria ter finalizado melhor ali, enfim, perdeu uma grande oportunidade. O Corinthians vai para o segundo tempo com a derrota de 1-0. Bom, no segundo tempo, 4 alterações de uma vez, foi bem o Dorival. Não ficou aquela coisa de esperar os 15 primeiros minutos, não. Achei que ele foi muito bem nas trocas. Bota o Mateuzinho, tira o Léo Maná, Memphis e Yuri na frente, coloca o Thales para dar esse suporte vindo de trás e tendo um jogador de profundidade aberto. No meio campo, o Carrilho passa a ter a companhia do Breno Bidon, é outro time. Aí é o que eu falo, a diferença é essa, cara. O Corinthians tem um time e não tem um elenco. É um time completamente diferente. Repito, Botafogo em casa, Botafogo em vantagem, Botafogo titular, Botafogo com uma condição de temporada e de recurso financeiro completamente diferente nesse momento do Corinthians. E o Corinthians aí é o contrário, aí é o Corinthians que amassa o Botafogo. O Corinthians deu uma grande mostra do que pode fazer. E lembra que eu falei aqui lá atrás? Poxa, ganhou com o Ceará lá, daquele jeito lá. Falei, cara, não reclame do desempenho. Não dá para falar de desempenho. Pô, não jogou nada, mas não jogou nada, mas venceu. Olha a escalação do Corinthians contra o Ceará. Fora de casa, naquele gramado horroroso, todo desfalcado. Ganhou um abraço, cara, não tem o que falar. Agora, quando o Dorival tiver Yuri, Memphis, Garro, Carrilho, Bidon, enfim, quando ele tiver os caras, aí nós temos que cobrar o Dorival. Pô, esse time tem que jogar bola. Esse time tem que jogar bola. Então o time do primeiro tempo, cara, é duro ver aquela atuação? É duro. Mas assim, será que dá para ser tão diferente daquilo com este time? Não sei. Agora, com o time que jogou o segundo tempo, aí tem obrigação de ser diferente. E foi. Ou seja, aí a gente tem que dar o mérito para o Dorival. Porque quando ele teve recurso técnico, quando ele teve jogador, quando ele teve ovo para fazer omelete, ele fez, cara. O Corinthians amassou o Botafogo. O Corinthians com Memphis, Yuri, Bidon, Carrilho, Ranielli, o Thales, depois ele tirou o Thales, colocou o Bidu para fazer dobradinha com o Anrileri, segura mais o Anrileri, coloca o Bidu lá. Eu gostei da substituição. Se o Bidu entregou ou não entregou, é um problema do Bidu. Mas a ideia, a intenção, na minha opinião, boa. Faz a dobradinha, segura um, joga o Bidu no que ele tem de melhor, que é esse apoio ofensivo. Além do Memphis, além do Yuri, o Corinthians empata o jogo e o Corinthians não empata e se acomoda com o empate. Empata e vai para cima e quer a vitória e não chega por muito pouco nela. E domina completamente o segundo tempo. O domínio foi tão amplo que quando você pega a estatística final da partida, o Corinthians termina o jogo com os números bem parelhos. Quem não assiste o jogo e pega só a estatística fala, pô, o jogo foi pau a pau, né? O jogo foi ali, foi brigado. O Corinthians jogando, né? O Corinthians e o Botafogo jogaram de igual para igual. E não foi. Foi um primeiro tempo de um e um segundo tempo do outro. Só que o segundo tempo que nós medimos os dois times titulares. Foi no segundo tempo que foi os dois times titulares. E ali o Corinthians jogou muito mais que o Botafogo. De novo, no segundo tempo, que chance teve o Botafogo? Que chance teve o Botafogo? Que defesa fez o Hugo Souza? Nenhuma, cara. Nenhuma. O Corinthians marca um gol na bola parada e além de marcar o gol, o Yuri Alberto perde um gol cara a cara e tem duas chances
que o passe final foi no pé do Carrilho e ele erra o passe, uma no finalzinho, já nos acréscimos, inacreditável, que ele erra o passe para dentro da área, o Corinthians teve amplas condições de virar a partida e vencer o jogo. Então, com ovos para fazer omelete, o Dorival cozinhou bem. Aqui fazendo uma brincadeira. Mas é isso. Deu uma resposta. Dorival precisava dar uma resposta. Ele ainda está na berlinda. Ele ainda está precisando mostrar trabalho. E houve uma conversa, lavaram roupa suja, resolveram, teve um voto de confiança. O time não venceu, mas contra o Cruzeiro entregou um outro tipo de jogo. Foi um outro espírito de jogo contra um grande adversário líder do Campeonato Brasileiro. E aí ele vem para esse jogo contra o Botafogo e com o time titular, o time também. O time reserva sobrou ser organizado e entregar vontade, garra e lutar. Para o time titular, aí foi além disso. Aí o time jogou bola. O time correu, brigou e jogou bola. Jogou bola. Fez suficiente para vencer de virada em 45 minutos. Então, assim, a gente tem que medir o que tem de bom e o que tem de ruim e não tem que ter aqui problema de elogiar o Dorival Júnior quando ele for bem. E eu vou elogiar aqui nesse caso. Porque, para mim, ele entregou, ele fez o time jogar bola quando ele teve peça para isso. E escancarou a necessidade do Corinthians em reforçar o time, mas eu também não vou aqui meter o pau na diretoria nem no Fabinho Soldado, porque não tem dinheiro, isso é uma constatação. Então o time está em sua sangue no mercado para encontrar uma oportunidade. Então assim, é um problema de montagem de elenco, que agora cobrar reforço é muito difícil, porque não tem dinheiro, mas o Dorival hoje, com esse jogo, escancarou a necessidade de reforço e escancarou que muitas vezes o problema não é ele. Muitas vezes o problema não vai ser ele. Porque quando ele teve os caras, esse time jogou muita bola contra um grande adversário fora de casa. Tá? Essa é a minha opinião. O segundo tempo o Corinthians atropela. O segundo tempo do Corinthians, para mim, é melhor do que o primeiro tempo do Botafogo. O jogo termina empatado ali, resultado justo, mas que o Corinthians poderia muito bem ter ganhado o jogo. Muito bem ter ganhado o jogo. Yuri Alberto cara a cara e Carrilho errou 2 passes, assim, passes para gol. 2 vezes, uma delas já nos acréscimos, poderia dar o gol da vitória do Corinthians. Aliás, inacreditável o que está acontecendo com o Carrilho, porque passes que ele não costumava errar esse tipo de passe. E que ficou faltando. Certo? Yuri Alberto perdeu um gol? Cara, o cara tá 2 meses sem jogar bola. E aqui, vamos lá fazer 2 destaques agora individuais que eu quero falar. Primeiro deles, Memphis Depay. Marcou um gol importante para ele. Para o Corinthians, mas muito para ele. Tem um derby aí. Aliás, no derby é a última oportunidade do Memphis Depay bater a última meta dele, que é participação em gol. Se ele participar de um gol contra o Palmeiras, seja dando assistência ou marcando, ele bate essa segunda meta. E aí o Corinthians, dia 20 de agosto, vai ter que pagar para ele 12,6 milhões de reais. Tá? É isso. Mas era um gol importante, por tudo que vem acontecendo. Agora, e a atuação do Memphis Depay? De novo, na minha opinião, não foi bem. De novo, para mim, eu repito aqui, eu tenho dúvida se o Memphis Depay está em plena forma física. Porque a dificuldade dele nos duelos individuais continua gritante. Eu falei dos números dele aqui, no jogo contra o São Paulo, de quantas bolas morreram nele, quantas posses de bola ele perdeu e de que ele havia ali ganhado só um duelo no confronto 1 contra 1 com os jogadores do São Paulo, certo? Contra o Cruzeiro, melhorou? Melhorou. Jogou, nada demais, mas enfim. Agora, hoje ele entra, olha só isso aqui, segundo o SofaScore, segundo o aplicativo SofaScore de estatística, um dos melhores do Brasil, foram 12 perdas de posse de bola do Memphis Depay. 12 bolas que chegaram nele e morreram nele. Porque, de alguma maneira, ele perdeu a posse da bola. É muita coisa, cara. É muita coisa. Foi, por exemplo, o dobro do número do Yuri nesse mesmo quesito. Duelos ali individuais, não no alto, no chão. Duelos com os jogadores do Botafogo. Foram 6 duelos diretos com a marcação
ele ganhou 2. Perdeu 4 para os jogadores do Botafogo. Além de ter perdido 12 perdas de posse de bola. Tá aqui, cruzamentos. Tentou 2 cruzamentos, errou os 2. Números do SofaScore. Ainda para mim devendo demais. É um jogador que veio para ser o diferente. É um jogador que veio para ser um jogador diferente, que vai entregar algo que os outros não vão entregar. Por isso que ele custa tão caro. Por isso que veio de onde veio. Para jogar isso que ele está jogando, não tem cabimento. Ah, mas marcou um gol. Marcou. Marcou um gol que, enfim, não entra muito nessa conta. Tá ali dentro da área, bola da área, bola bateu, rebateu, sobrou para ele, bateu, ele chutou, desviou e alguém entrou. Beleza, marcou um gol legal, que seja importante para ele. Até fiquei atento à reação dele, ele não comemora o gol, faz uma cara de bunda, né, como a gente fala, faz uma cara ali, parece que tá incomodado, não sei, cara, não sei o que pega ali, se ele quer ficar mesmo, se ele não quer, porque o cara marca um gol, poderia dar uma resposta, ir lá, né, dar algum sintoma de que não, ó, tamo junto. Mas não, foi isso, marcou o gol, fez aquela cara de poucos amigos, de quem tá emburrado, de quem tá incomodado, e voltou pro meio de campo, foi lá, colocou a mão na orelha, aquela palhaçada lá dele, enfim, é isso. Não gostei de novo da atuação dele. É um cara que pode ser muito importante para o Corinthians contra o Palmeiras. E que precisa levantar esse ânimo. E precisa jogar mais bola, cara. Precisa jogar mais bola. Por outro lado, Yuri Alberto. Cara, que jogador. Muita vontade para falar, porque elogiei demais o Yuri Alberto quando criticavam tanto com ele, quando ele virou piada. E eu falava, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa tem que ver com ele. Por quê? Porque o cara é bom. Porque o cara entrega, aí virou artilheiro. Veio a lesão. Bicho, é o seguinte, o Yuri Alberto teve uma lesão séria na coluna. 2 meses parado. Cara, eu poucas vezes vi um jogador voltar de lesão, 2 meses parado, sem ritmo, e jogar o que ele jogou esse primeiro tempo, esse segundo tempo. Cara, ele mudou completamente a dinâmica de jogo do Corinthians. Mudou completamente as opções de passe, as aberturas de jogos, as tabelas, as infiltrações. Apareceu na área, apareceu cara a cara, dá opção de passe, ataca o espaço, abre na ponta para receber, vem buscar jogo. Caramba, atormentou os zagueiros do Botafogo. Jogou demais. De fato, ele sim tem sido e continua sendo, pelo jeito, o jogador diferente do Corinthians. O jogador que muda o jogo do time inteiro. O jogador que muda a dinâmica do jogo, que muda a transição entre defesa e ataque, que pode alterar claramente a postura e a condição dos jogadores que estão ao lado dele. Como ele caiu muito pela direita, olha como o Carrilho apareceu diferente na partida. Olha como o Mateuzinho conseguiu também aparecer. Um jogador diferente e incrível como ele voltou. No sintético, duro, como ele mesmo falou, sintético, duro, perdendo o jogo. Cara, correu uma enormidade, brigou, tomou 2 bolas quase do John, lá do goleiro, apertando marcação, subindo, agredindo sem a bola. E com a bola, jogando, aparecendo, distribuindo, tabelando. Uma pena que perdeu aquele gol cara a cara. A bola veio na esquerda dele, ele tentou tirar, ele pega mal, ele já lamenta antes da bola saindo do pé dele, já lamenta. Uma pena, mas tá completamente sem ritmo, 2 meses parado, dá para entender. E mesmo assim, cara, assim, jogou demais o segundo tempo do Yuri Alberto, que é o único tempo que ele jogou. Demais. Mostrou como ele muda esse time, como ele é um jogador diferente e como ele tá afim. Se a gente tem dúvida do Memphis, o Yuri Alberto, meu amigo, nenhuma dúvida. E da condição física, então, cara, é um Corinthians completamente diferente com o Yuri Alberto. E aqui, e depois do jogo, né? Tá aí postado no meu Instagram, na declaração que ele deu saindo do jogo, abre aspas para o Yuri Alberto, sobre a possibilidade de sair do Corinthians. Tinha, mas eu até arrepio, cara. Eu sentei para conversar com meu pai e depois de tudo que a gente passou aqui, era o mínimo que eu poderia ter feito por essa torcida, pelos meus companheiros, nesse momento difícil, eu poder estar junto com eles e poder me entregar ao máximo, os 110%, ele quis dizer.
De cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história. Pode mudar essa história. Pode mudar o que está acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, para a gente trazer alegria para esse torcedor que merece demais. E eu, Yuri, principalmente. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que, ó, é tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto, porque a gente vai sair dessa. É desse tipo de jogador que todo clube precisa. Que sorte do Corinthians, que baita contratação, que eu elogiei muito na época, fui criticado. Ah, porque você gosta do Duílio? Não, meu amigo. É porque era só analisar o do Queiroz, o Pedro, o Mantuan, o goleiro Ivan. Era só analisar. Porra, Yuri Alberto, 20 e pouquinhos anos, jogador que já foi para a seleção e tudo, jogou na base, saiu bem do Santos, teve essa vivência na Europa. Você vai trazer o cara sem gastar R$1 e vai liberar esses daí? Eu assinava na hora. Falei isso na época, então posso falar aqui à vontade agora. Ah, é estranho esse negócio com o Zenit. É estranho. Estranho lá. O torcedor do Zenit tinha que achar estranho. Olha aí. E olha só, o Corinthians nessa pindaíba, com esses problemas, ele claramente fala do clube. Ele demonstra gratidão, demonstra consciência coletiva da situação, mas também mostra que sabe a camisa que está vestindo e mostra a consideração e o respeito que ele tem pela camisa que ele está vestindo. E a vontade dele de dar certo, de dar a volta por cima no Corinthians, de não sair nesse momento, para ele seria muito fácil. Ele teria mercado fácil na Europa. E desse jeito, ele vai lá e renova o contrato do Corinthians e joga para 2030. Com proposta, com isso, com aquilo, com mercado, com o Corinthians nessa situação. Você acha que o Corinthians não deve pro Yuri? Você acha que o Corinthians não tem ali alguma entre salário, imagem, premiações? Você acha que o Corinthians não está devendo pro Yuri? O Corinthians também não pagou ainda aí toda a premiação do Campeonato Paulista para ele. É claro que tem dívida com o Yuri Alberto. E mesmo assim, o cara renovou o contrato. E chegou para mim a informação que a hora que redigiram o contrato, ficou, né, na mão do empresário, tem que esperar assinar aqui, o outro assinar ali. Quando chegou no Yuri, falaram assim, cara, foi 1 minuto. Te mandou, ele reenviou de volta assinado. É de jogador assim que todo mundo precisa, porque além disso, o cara no campo se doa, é aguerrido e é decisivo. É artilheiro do time. Então, assim, é uma referência técnica, uma referência coletiva, é artilheiro decisivo e, além disso, joga para o time, respeita o clube e honra a camisa. E mesmo tendo coisas atrasadas financeiras, tá aí, quase chorou dando entrevista e se matou no campo, voltando de lesão e, enfim, deu uma declaração dessa. Então não é um cara que joga para a torcida, não é um cara que só está preocupado com o dele dentro de campo, não, é um cara que tem caráter, que tem consciência da situação e que tem futebol. É um cara que hoje une tudo isso. Tem muito potencial para se tornar um ídolo do Corinthians. E muito potencial para ser peça-chave numa reviravolta do Corinthians, nos objetivos do Corinthians nessa temporada. Muito legal e muito importante, quero destacar aqui a partida e a declaração e a manifestação do Yuri Alberto. Além disso, pensando no jogo de quarta-feira, a torcida já disse, é quarta-feira. Olha só, o Corinthians vai ter na quarta-feira, pela primeira vez, Garro, que estava suspenso hoje contra o Botafogo, pela primeira vez, Garro, Memphis e Yuri. Pela primeira vez, Dorival Júnior terá esses 3. O Yuri não está no melhor das condições? Claro que não está, mas demonstrou o que ele pode entregar. Depois vai ter uma dosagem com ele, jogou 45, provavelmente joga contra o Palmeiras já como titular, depois sai um pouquinho, o Dorival já avisou, dá uma segurada, depois vem com ele de novo, vai ter que ir dosando. Mas para quarta-feira, jogo importante contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, oitavas de final da Copa do Brasil, primeira partida, o Corinthians vai ter os caras todos descansados, porque jogaram só o segundo tempo. E o Garro nem isso, porque estava suspenso. Portanto, o Corinthians vai ter Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Vai ter todo mundo bem e descansado e o trio lá da frente pela primeira vez podendo jogar junto com o Dorival Júnior. Portanto, é uma grande oportunidade do Corinthians
e, de fato, um Corinthians que chega em condição de brigar com o Palmeiras. A fase não é das melhores? Não é das melhores. O Yuri Alberto não está 100% fisicamente? Não está. O Memphis Depay não está 100%, a gente não sabe? Não sabe. Tem esses poréns todos? Tem esses poréns todos. Pegar os últimos resultados aí, o Palmeiras está em outra fase, o Corinthians numa fase bem diferente, com poucas vitórias, o técnico pressionado, tem tudo isso. Mas é clássico, é derby, é na Neoquímica Arena e o Corinthians pelo menos vai chegar depois de um grande segundo tempo contra o Botafogo. E com o seu trio pela primeira vez junto com o Dorival, com todo mundo em tese, em condição de entregar fisicamente, dosado o trabalho agora pela essa mescla que aconteceu nessa partida contra o Botafogo. Então, é um Corinthians sim que a gente vai poder exigir e cobrar depois do jogo, de acordo com a atuação deles. E é um Corinthians que pode dar esperança ao seu torcedor. Que, aliás, vai ter que ir no gogó, né? Porque o Dr. Ribas, lá do juizado, do torcedor, palmeirense, fanático, continua sem querer analisar a situação do Corinthians com a proibição, principalmente dos instrumentos, cara. A faixa, a bandeira faz falta, mas os instrumentos, cara, o estádio sem os instrumentos é outro estádio, enfim, uma perda gigantesca para o Corinthians. Mas, enfim, vai ter que ser no gogó, vai ter que ser na luta, que o torcedor vai ter que carregar, mas Dorival Júnior vai ter um time. Não tem elenco. Na hora de substituir, se precisar, vai faltar. Porque, infelizmente, o banco do Corinthians é esse que a gente viu no primeiro tempo contra o Botafogo. É complicado. É bem difícil, mas é o time que na final do Paulista deu conta do recado. No mata-mata, dá para brigar. No Brasileirão, vai ser bem difícil, vai ser complicado e tem que ficar atento, tem que voltar a vencer. Mas na Copa do Brasil, vai dar para brigar. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo aí ao Corinthians Fanáticos, nesse domingão pós-jogo aí, muito criticado o Léo Maná. O Léo Maná aí errou aí no gol do Botafogo, é muito criticado mesmo. O Corinthians vai ter que ir pro mercado da bola. O Corinthians não tem um banco de reservas, não dá para contar com o banco do Corinthians, principalmente agora nas fases finais aí do Brasileirão e também da Copa do Brasil. O Fabinho Soldado tá trabalhando aí em busca de reforços junto à diretoria do Corinthians com o Osmar Stabile, presidente, né, interino do Timão. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Corinthians, vai Corinthians!